Olá pessoal, bem-vindos ao nosso curso de Cálculo Computacional 2. Eu sou o professor Fabrício Farias e hoje nós vamos falar sobre a primitiva de uma função. Conceitualmente, seja f' uma função definida no intervalo i, uma primitiva desse f', também desse intervalo i, é uma função f' definida dentro do mesmo intervalo i. Tal que nós podemos representar da seguinte forma: f', tá? Linha aqui, de x, vai ser igual ao f' de x, tá? Lembra lá, f' linha, tá? Qualquer coisa com uma linha em cima, nós já sabemos que é a derivada, tá? Então, a derivada da primitiva, ela vai ser a própria função f' de x, tá? Amarramos aí. Para todo x pertencente em i, ou seja, para todo x pertencente ao intervalo em discussão, tá? Então, a minha primitiva, ela tem sempre um intervalo aí para ser atendido. Beleza. Vamos ver aqui um exemplo. Eu tenho aqui a minha primitiva f' de x, que é igual a 1/3 de x ao cubo. E ela é uma primitiva de x ao quadrado em onde? Em um intervalo de todos os reais, tá? Como eu não defini aqui, eu posso jogar qualquer valor, todos os reais vão resolver aqui o meu problema. Então, eu sei que está atendendo a necessidade. Pois, para todo x em reais, nós temos aqui a prova, certo? Que essa primitiva aqui é dessa função aqui. Vamos ver isso aqui resolvido. Bom, eu vou ter aqui, ó, o meu f' aqui de x, tá? Para eu provar que essa minha função aqui, ela é primitiva dessa aqui, o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que aplicar aqui a derivada, beleza? Então, a derivada em quem? Em f'. E f' é isso aqui, vamos lá. Vou escrever aqui, ó, 1/3 de x ao cubo, tá? A derivada desse cara aqui. E isso aqui vai ser igual a o valor de f' de x, que eu espero encontrar o valor de x ao quadrado. Bom, de cabeça que vocês já sabem, né, que esse 3 aqui vai descer, né? Então, eu vou até escrever aqui para relembrá-los. Então, vai ficar 3x elevado a 3 menos 1, tá? Dividido por 3. Beleza? Calculando a derivada. Aqui a gente sabe que 3 dividido por 3 é 1. Então, vai me sobrar quem? O x elevado a 3 menos 1. 3 menos 1 é igual a 2. Logo, a gente chegou no quê? Que a minha primitiva aqui, certo? A minha primitiva aqui, ela é uma primitiva de quem? Da minha função f' de x, que é igual a x ao quadrado. Então, calculei aqui a derivada, certo? E provei que isso aqui é igual ao meu próprio f de x. Beleza? Então, esse é o passo que nós precisamos resolver para provar, certo? A nossa primitiva, tá bom? Então, a gente calcula a derivada. Vamos ver outro exemplo aqui. Para toda constante k, nós temos um f' igual a 2x mais k, que é primitiva de alguém. Nesse caso, ela é primitiva de f' de x igual a 2. Em qual contexto de intervalo? Em todos os reais. Então, agora, bora resolver essa segunda. Essa segunda, gente, nós vamos fazer a mesma coisa. Vamos aplicar aqui a derivada. Então, nós vamos ter aqui o f' de x, tá? E a gente sabe que eu vou derivar esse cara bem aqui. Então, eu vou ter aqui, ó, 2x mais k, tá? Linha. E aqui a derivada de uma constante, vocês já sabem que é zero, tá bom? E aqui vocês sabem que essa derivada aqui do valor de x elevado a 1, a gente sabe que vai dar 1. Logo, o que é que vai nos restar? É o próprio 2, tá? Que é o nosso f' de x. Então, a gente prova, tá? Que a derivada da minha primitiva é igual ao f' de x, tá bom? Então, aí nós fizemos aqui dois exemplos, tá? Para provar a vocês. Então, continuando. Sendo f' uma primitiva de f' nesse intervalo i, então, para toda constante k, nós vamos ter o seguinte, a minha primitiva mais k, tá? Que vai ser o f' de x mais k, é também primitiva de f', certo? Então, tanto nesse caso aqui, ó, que nós já temos o k
aparecendo aqui, e a gente viu que quando a gente tem um k aqui na nossa primitiva, e a gente aplica a derivada de uma constante é zero, então ele vai desaparecer, certo? Quanto aqui também. Aqui nós tínhamos o quê? 1/3 de x ao cubo. Poderíamos ter aqui também 1 mais k, que é uma constante, somado com uma constante. Porque a gente sabe que essa constante, quando derivada, para eu voltar para o meu fzinho, ela vai desaparecer, tá bom? Beleza. Então, sabendo disso, nós diremos então o seguinte, que y é igual a minha primitiva mais k, que é meu fzão de x mais k, onde o meu k é uma constante. E esse k aqui, sendo constante, ele vai ser zero quando eu derivar e voltar para a minha função original, sem problema. Então, para qualquer valor aqui, eu vou poder resolver o problema. E a notação que nós vamos utilizar durante a disciplina é essa aqui, ó, essa cobrinha, fzinho de x em relação ao x. Esse dx significa que eu estou calculando em relação à variável x, tá bom? E essa cobrinha aqui, ela tem um nome. Ela diz que nós estamos integrando, é a integral, tá, dessa função. E quando eu calculo a integral dessa função, eu calculo a primitiva da minha função, tá bom? Então será usada essa formulação aqui para representar a família das primitivas. Então toda vez que eu for representar uma primitiva em relação a um fzinho, um gzinho, um hzinho, eu vou estar utilizando a integral, certo? De f de x ou g de x, etc., em relação à variável x ou em relação à variável y. A variável que eu estiver aqui, ó, em função dela, tá bom? Beleza, então nós podemos representar da seguinte forma. Integral de fzinho de x dx, isso aqui é igual, certo? A primitiva mais k, certo? Que é o fzão de x mais k. Só que essa forma é mais comum, tá? De ser representada e é a forma que a gente vai utilizar para representar a nossa integral. Lembra lá, do início aqui do conceito. O início do conceito nos diz que nós estamos trabalhando em fzinho em relação a um intervalo. E esse mesmo intervalo, ele vai ser também o mesmo que vai ser definido para a minha primitiva fzão. Dessa forma, a minha integral sempre ela vai ter um intervalo. Independente de eu estar ou não apresentando o intervalo dela, mínimo e máximo, ela vai estar sempre respeitando um intervalo, tá bom? Então a gente vai sempre estar lembrando que a integral ela é dentro de um intervalo definido, tá bom? Beleza, eu vou apagar o quadro, aí eu volto com alguns exemplos para que a gente possa continuar. Continuando, agora nós vamos calcular algumas primitivas e nós vamos provar também que elas estão corretas, beleza? Bom, calcule a integral, tá, de x ao quadrado dx, a integral de uma constante dx, então aqui tem uma constante, tá, bem aqui, de x ao cubo dx e de 1 sobre x ao quadrado dx, tá? Todos calcular a integral, tá? E o último aqui calcule a integral de x elevado ao alfa em relação a x, tá bom? Então, para cada uma dessas, nós vamos calcular, tá? Como vai funcionar isso, gente? Como a gente vai calcular essas integrais? Bom, nesse caso, gente, a nossa aqui, ó, nosso f de x aqui, tá? Ele vai ser calculado porque eu tenho uma variável x, uma incógnita x, e eu quero calcular a minha integral, eu quero integrar em relação a essa variável, tá bom? Que é um x, tá? Então, essa integral vai funcionar da seguinte forma, tá? Eu vou pegar esse valor aqui, ó, x, tá? Vou colocar esse x aqui, ó, que está elevado ao quadrado, e eu vou somar agora, aqui, ó, somo com mais 1, tá? Na derivada, o que eu faço? Faço o contrário, eu subtraio de mais 1, tá? Então, aqui eu somo com mais 1. E vou dividir, tá? Esse valor com este elemento aqui, tá? Que vem aqui para baixo. Então, vai ficar 2 mais 1 aqui embaixo. Logo, o que é que eu vou ter? Eu vou ter aqui a integral desse cara vai ser x elevado a 2 mais 1, que é 3, dividido por 2 mais 1, que é 3. Então, esse é o resultado da minha integral, tá bom? Antes de eu virar o slide, a gente pegou aqui,
certo? Essa aqui é a primitiva, que é a integral. E o que é que nós fizemos? Nós derivamos, e quando a gente derivou, nós voltamos para o valor de f de x, que no caso era x ao quadrado, tá bom? Se você quiser provar isso, você pode de novo, tá? Colocar aqui teu f de x, tá? E derivar em relação a ele. Vai derivar quem? A tua primitiva, né? Então vai ficar x ao cubo sobre 3, tá? Derivando isso aqui. Tu sabes que a derivada disso aqui vai ser que esse 3 aqui vem para frente, então vai ficar 3x elevado a 3 menos 1, dividido por 3, tá? E tu já sabes também que 3 dividido por 3 aqui vai dar 1, então vai te sobrar quem? X elevado a 3 menos 1. 3 menos 1 é igual a 2. Ou seja, voltamos aqui para quem? Para o próprio f de x, tá? E quem é o f de x? É o elemento que está aqui, ó, lá do conceito. Lembra? Que a tua integral, ela vai ser o teu f de x vezes dx, tá bom? Então a gente volta para cá, tá bom? Então provamos aqui pela derivada, certo? Provamos que está correto o cálculo da primitiva que nós fizemos aqui em cima, tá bom? Vamos continuar. Bora fazer a b. Na b, o que nós temos aqui? Nós temos a constante aqui. Temos um valor, pode ser 1, certo? Então temos o valor 1 aqui, certo? Porque a minha função f de x, ela tem um valor aqui qualquer, que é uma constante. É como se eu estivesse aqui com um 1, ou estivesse aqui com um k, por exemplo, tá bom? Então, tenho esse valor aqui da minha constante, e eu não tenho a variável que eu quero integrar, que é o x, certo? O que significa isso? Significa que eu tenho aqui o equivalente a um x elevado a zero, certo? Por quê? X elevado a zero é igual a quanto? A 1. Qualquer coisa elevado a zero vai dar 1, tá bom? Isso é de praxe, tá? Então, significa que eu tenho um x elevado a zero. Desse modo, quando eu calcular a minha integral, tá? Posso colocar aqui fx, tá? O que é que eu vou estar calculando aqui? Eu vou estar calculando a integral desse cara aqui. Então, essa integral vai ser x elevado a zero mais 1, certo? E isso dividido por 0 mais 1. Logo, o que é que eu vou ter? X elevado a 0 mais 1 é o próprio 1, tá? Dividido por 0 mais 1 é 1. Logo, eu não preciso mostrar esse 1, nem esse 1 aqui, então fica o próprio x. Então, a integral aqui dessa constante em relação a dx é o quê? É o próprio x. Então, a primitiva de uma constante k qualquer, ela vai ser quem? Vai ser x, ou x mais k, se você quiser completar aqui também, tá? Pode também ser x mais k. Assim como também aqui poderia também ser x mais k, porque quando eu derivar, como eu já falei a vocês, eu vou eliminar esse cara, porque a derivada de uma constante é zero, tá bom? Beleza, duas já resolvidas. Vamos resolver essa outra. Integral de x ao cubo dx. Nesse caso aqui, nós vamos ter x ao cubo mais 1 dividido por 3 mais 1, tá? Então, somei aqui, tá, com mais 1, e passei tudo isso dividindo aqui para cá. Então, esse aqui eu vou ter x, 3 mais 1 é 4, dividido por 3 mais 1 é 4. Então, o resultado da minha integral de x ao cubo em relação ao dx, em relação ao x, é x à quarta dividido por 4, tá? Quer provar que isso tá certo? Faz a derivada desse aqui. Quando tu fizer a derivada desse, tu vai voltar para cá, tá bom? Próximo, eu tenho aqui a integral de 1 sobre x ao quadrado dx, tá bom? Nesse caso aqui, gente, primeiro, bora fazer o seguinte. Bora reescrever essa função aqui, tá? Bora só reescrever ela. Primeiro eu vou reescrever e vou para organizar de uma melhor forma para eu trabalhar. Então aqui, ó, tá x ao quadrado, tá? Eu vou multiplicar embaixo e em cima por x elevado a menos 2. Multiplicando embaixo e em cima, eu vou ter aqui, ó, x menos 2 dx, tá? Aí você... Professor, muito rápido. Por isso que eu pedi para você assistir as aulas de cálculo 1, tá bom? Para a gente não ter dificuldade aqui.
Então, você chega aqui e agora você resolve. Vai ficar f de x igual a integral desse cara aqui. A integral desse cara vai ser x elevado a menos 2 mais 1 dividido por menos 2 mais 1. Isso aqui vai ser igual a quanto? X elevado a menos 2 mais 1 vai dar quem? Vai dar menos 1 dividido por menos 2 mais 1 vai dar menos 1. Logo, nós vamos ter que vai ser menos 1 sobre x. Esse é o resultado, tá? 1 sobre x. Esse é o resultado da minha integral, tá? Em relação a esse elemento, tá? Isso aqui tá para um x diferente de zero, tá bom? Eu não posso ter um valor de x igual a zero aqui, tá? Esse último aqui, eu tenho uma integral de x elevado a alfa dx. Bom, quando nós formos fazer aqui, nós vamos ter o seguinte, que eu vou ter um x elevado a alfa mais 1 dividido por alfa mais 1. Ou seja, o alfa pode ser qualquer valor, certo? Eu vou somar aqui. Então, o meu resultado, dando esse aqui, eu tenho para todos, vai ser para todos os reais, exceto, diferente, né, de menos 1. Não, desculpa. Para todos os reais, não. Na verdade, vai ser onde o alfa pertence aos reais, exceto menos 1, tá? O alfa não pode assumir o valor de menos 1, porque se ele assumir o valor de menos 1, eu vou ter menos 1 mais 1 que vai dar 0. Eu não posso ter uma divisão por 0, tá? Então, onde o alfa pertence aos reais, qualquer valor real ele pode assumir, exceto o menos 1. Assim fica mais didático para você entender, tá bom? Então, parem, copiem, tá? Resolvam. E aí eu vou pausar o vídeo agora, apagar o quadro e trazer mais alguns exemplos. Bom, para concluir a aula de hoje, vamos fazer mais 4 exemplos. O primeiro diz o seguinte: calcule a integral da raiz cúbica de x ao quadrado em relação a dx. O segundo, calcule a integral de x à quinta mais 1 sobre x ao cubo mais 4 em relação a dx. O outro exemplo diz calcule a integral de 1 sobre x em relação a dx. E o último diz calcule a integral de 1 sobre x mais a raiz quadrada de x em relação a dx. Vamos fazer um por um. O primeiro aqui, gente, eu tenho uma raiz quadrada, tá? Então eu preciso manipular aqui da melhor forma possível para eu resolver da forma mais simples. Vamos lá, então vamos utilizar aqui a matemática básica, tá? Para reescrever a minha integral em relação a x, tá? De 2 sobre 3, tá? Dx. Então essa é a forma simplificada, tá? Então eu reorganizei aqui, tirei a raiz quadrada, raiz cúbica nesse caso, para poder resolver o meu problema. E agora eu aplico aqui a minha integral, tá? Então vamos lá. Então aqui como resultado, tá? Como resultado que a minha primitiva ela vai ser o quê? X 2 sobre 3 mais 1 dividido por 2 sobre 3 mais 1, tá? Então agora eu resolvo aqui essa equaçãozinha. Então eu tenho aqui o x e aqui eu vou ter, tá? O meu 3 e aqui eu vou ter o 5. Então eu vou ter 5 sobre 3 dividido por 5 sobre 3. Posso reorganizar isso, tá? Então a minha primitiva aqui vai ser o quê? Conservo esse daqui, tá? Então x elevado a 5 sobre 3, multiplico pelo inverso desse. Então vai ficar 3 sobre 5. Então esse é o resultado, tá? Dessa letra F, tá? Nesse segundo caso aqui, eu tenho a minha integral de 3 funções, que eu poderia, por exemplo, dizer que essa primeira aqui é a minha f de x, que essa segunda aqui é meu g de x, e que essa terceira aqui é meu h
de x, tá? Então eu posso separar, inclusive. Se eu posso separar, eu poderia reescrever esse cara aqui da seguinte forma. Integral de x à quinta mais integral de 1 sobre x ao cubo mais a integral, tá? Tá, tudo bem. Vamos lá de novo. Eu poderia reescrever da seguinte forma. Integral de x à quinta dx mais a integral de 1 sobre x ao cubo dx mais a integral de 4 dx, tá? Então eu reescrevi. A diferença é que agora há pouco eu tinha engolido o dx, tá? Por isso que eu apaguei e refiz, tá? Então agora eu calculo cada uma dessas integrais separadamente, tá? Essa primeira aqui, de cabeça, vai dar x elevado a sexta sobre 6, mais essa aqui vai para cima, então vai dar x menos 2, né? Sobre 2, mais essa constante aqui, então vai me dar 4x, tá? Tudo isso mais o k, tá? Posso colocar o k, já que eu tenho a minha primitiva, e eu sei que eu vou voltar, tá bom? Eu sei que eu vou voltar para a minha derivada, então eu posso adicionar o k aqui, assim como também eu poderia adicionar o k aqui também, tá bom? Então é uma opção, tá? Adicionar a constante, tá? Beleza. Então chegamos aqui na segunda. A terceira, aqui, é a integral de 1 sobre x dx, tá? Aqui nesse caso a gente já sabe que esse x aqui, ele tem que ser diferente de zero, tá? Então nós temos aqui essa restrição aqui, tá? Tem que ser diferente de zero. Então eu nunca vou alcançar esse ponto zero aqui. E se vocês lembrarem lá da derivada, a gente sabe que 1 sobre x é tabelado, tá bom? Então aqui também vai ser tabelado, tá? Então a integral desse cara aqui em relação a dx, ela vai ser quem? O logaritmo neperiano, tá? De x, beleza? Então esse é o resultado tabelado. Essa última aqui eu tenho também duas integrais, eu posso reescrevê-la, dizer integral de 1 sobre x dx mais a integral da raiz quadrada. Se eu já sei que é a raiz quadrada, eu posso reescrever, que vai ser x, né, aqui, 1 sobre 2, né? Também dx. Esse cara aqui a gente acabou de calcular aqui, né? Então, nesse caso, a gente acabou de calcular aqui, a gente já sabe que vai ser o logaritmo neperiano de x mais a integral desse cara aqui. A integral desse cara aqui vai ser o quê? Vai ser x elevado a 1 sobre 2 mais 1, tá? Dividido por 1 sobre 2 mais 1. Então, eu repito aqui, integral já foi calculada, que é o próprio logaritmo neperiano de x, mais o x aqui, e aqui vai dar o quê? 3 sobre 2 dividido por 3 sobre 2. Então, meu resultado vai ser o logaritmo neperiano de x mais x elevado a 3 sobre 2. Conserva a base e multiplica pelo inverso desse, que é 2 sobre 3. Então, esse é o resultado. E esse resultado aqui a gente já sabe que é para um x diferente de 0, tá bom? Porque eu tenho que respeitar isso nessa parte aqui, tá bom? E nessa parte aqui que eu tenho uma raiz quadrada, eu tenho que respeitar outra coisa. É que o valor de x ele tem que ser positivo, tá? Não posso ter um valor aqui negativo na minha raiz quadrada. Então, isso aqui, tá? É o quê? Isso aqui é para escrever aqui. Isso aqui para x maior que zero, tá bom? Então, o valor de x tem que ser maior do que zero para eu poder calcular essa integral, tá? Então, meu intervalo é só para valores positivos, tá bom? Bom, gente, eu espero que vocês tenham entendido, tá? Espero que vocês tenham gostado da aula e das resoluções. Eu vou pausar a aula por aqui e a gente se encontra na próxima. Muito obrigado por assistirem até aqui. Até logo!